Como que eu tenho a revelação da palavra de Deus, querido? Como que a palavra de Deus é revelada a nós, né? Em cada culto, em cada pregação, nós recebemos aqui a palavra revelada do Espírito. Meu Deus, eu não entendi essa palavra, agora entendo. Deus, eu não entendia quarta dimensão espiritual, agora eu entendo. Eu entendo que eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação. Amados, eu e você, nós temos a convicção do nosso chamado em Cristo Jesus, querido. Eu e você recebemos a vocação em Cristo Jesus, recebemos as riquezas da glória, né, que estão inseridas na palavra de Deus. Um texto bem conhecido, querido, de Efésios, capítulo 1, no verso 3, uma palavra que você conhece, bem conhecida da amada igreja. Efésios 1:3 diz assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Outras versões falam em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém. Curve sua face, querido. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, obrigado por esse texto. Pai, obrigado pela revelação dessa porção da Tua palavra. Pai, obrigado porque isso só é possível por causa do Teu Espírito Santo, ó Pai, que nos traz a revelação, que nos traz o discernimento da Tua santa palavra. Pai, eu me coloco na dependência do Senhor, de mim mesmo não tenho nada, eu dependo do Senhor. Eu peço nesse momento, Pai, eu sei que a presença do Senhor já está aqui, Senhor, o Senhor habita no meio dos louvores, e eu quero pedir, Pai, que o Senhor manifeste o Teu poder, fala conosco, coloca anjos aqui, ministradores, ó Pai, ministrando durante essa palavra, fala conosco, Pai, gera uma fé nos nossos corações. Pai, estou aqui diante de reis e sacerdotes, usa minha vida, Pai, para entregar essa palavra, me coloco na Tua dependência, já amarramos toda a oposição, toda a adversidade, tudo aquilo que poderia se levantar para tentar tirar a atenção da palavra. Nós damos uma ordem que bata em retirada, e seja lançado onde Cristo ordenar, e que nunca mais volte, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse momento. Amém, amém. Amados, um texto bem conhecido da amada igreja, Efésios, é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Nesse capítulo 1 aqui, eu quero deixar como tema aqui dessa ministração aqui: Deus nos fez agradáveis por causa de Jesus, né? Amados, nós sabemos que havia uma parede de separação, né? O pecado era uma separação que nos separava de Deus, né? Por ocasião da queda do homem lá no jardim do Éden, né? Houve uma separação, né? O homem ele pecou, eles erraram, né? E então foram expulsos do paraíso, e ali agora precisava haver uma reconciliação, né? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então Deus, o diabo queria fazer o que queria deixar o homem desagradável para Deus, né? Que o homem rejeitasse a Deus, que Deus rejeitasse o homem, né? Rejeitasse a sua criação. Mas agora em Cristo Jesus, Deus nos tornou agradáveis a Ele. Por quê? Porque Ele pagou o preço pelas nossas vidas, né? Ele pagou o preço da condenação, pagou o preço do pecado e nos reconciliou com o Pai, né? Essa é o Evangelho de Cristo, é isso aí, né? Jesus reconciliando o homem com Deus, né? Então, amados, esse texto de Efésios, ele começa dizendo assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Amados,
esse texto diz que Deus nos abençoou, né? Então, amados, isso que você ouve por aí, fala assim, olha, você vai ser abençoado, querido. Não, isso está errado, né? A palavra de Deus diz que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Por causa de Cristo Jesus, você já é abençoado, né? E está falando aqui as bênçãos espirituais. Por quê? Porque eu e você, queridos, somos pessoas espirituais. Eu e você que temos Jesus Cristo como Salvador, tudo que nós fazemos é espiritual, né? A nossa vida espiritual, nossa vida familiar, nossa vida profissional, tudo que você faz é espiritual. Por quê? Porque você é um ser espiritual. Então nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. E diz Deus também que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Eu quero deixar aqui, amados, 3 pensamentos aqui referente a essa palavra. Não quero demorar muito, sei que está frio aí, né? 3 pensamentos. Primeiro pensamento é: somos abençoados. Então, o texto diz que nós já somos abençoados. Nós não seremos abençoados, nós somos abençoados. Então, Efésios diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, a Bíblia diz que o nosso Pai Celestial nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Você é abençoado em Cristo, amados. E essas bênçãos espirituais nós recebemos. Como que nós recebemos? Recebemos por herança, né? Quando nós recebemos Jesus Cristo como Salvador das nossas vidas, né? Aí nós fomos transportados, né, das trevas para a maravilhosa luz, né? Então, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, nós fomos transportados para as regiões celestiais, né? Então, eu e você agora estamos nas regiões celestiais. Então, essas bênçãos espirituais nós recebemos como herança, né? Por quê? Porque nós somos filhos, somos herdeiros, somos co-herdeiros com Cristo, né? Jesus é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, né? Mas Ele é também o nosso mano mais velho, né? Então, através de Jesus, nós recebemos a herança, né? Porque Jesus como filho, agora nós fomos feitos filhos também em Jesus. Então nós recebemos essa herança em Jesus. Então nós desfrutamos da herança como filhos, né? Herdeiros, co-herdeiros com Cristo, né? Fomos feitos o quê? Cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo. É isso que você é, querido, né? Filho, herdeiro, co-herdeiro, embaixador de Cristo, né? Colossenses 1,12, texto maravilhoso, diz assim: dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Amados, então Deus, Ele nos fez idôneos. O que é idôneo? O que é a palavra idôneo? Idôneo quer dizer apto, né? Quer dizer uma pessoa que tem condições, uma pessoa que é apta, é competente, né? Então, amados, Ele nos tornou competentes, aptos para participar da herança dos santos na luz, né? Quem que é os santos, né? Os santos, você olha para o lado e você vai ver um santo. É aquele que é lavado e remido no sangue de Jesus. Esse é um santo, né? Um filho, um herdeiro, um santo, santificado em Cristo Jesus. Então Ele nos fez idôneos, ou seja, então você recebeu em Cristo Jesus a capacidade, querido, para participar da herança, né? Então você recebeu em Jesus, você recebe a herança nos santos na luz. Então eu e você, querido, nós estamos em uma posição de governo, né? Eu e você estamos numa posição de governo. Não existe condenação contra nós, querido, né? Amados, eu e você, querido, nós estamos assim aqui nesse mundo, né? Passamos por oposições, mas eu quero declarar algo sobre a tua vida, querido. Você não está sujeito às intempéries desse mundo, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou, né? Eu estou, é uma luta espiritual dentro de mim. Não, querido, não, 1000 vezes não. Amados, eu quero declarar sobre a tua vida, o nosso padrão é celestial, né? Porque nós somos participantes da herança dos santos na luz. Então nós fomos transportados para o reino de Deus, né? Nós fomos tirados das trevas, Ele nos colocou na luz. Nós estamos inseridos em Cristo, querido.
Olha só o verso 4 aqui, do texto que nós lemos, de Efésios 1, diz assim ali: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Amados, antes que o mundo fosse mundo, você já foi eleito em Cristo, né? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ou seja, eu e você fomos eleitos em Cristo Jesus. Então, antes da fundação do mundo, você foi predestinado. O que é predestinado, querido? Você foi destinado antes de você nascer. Já estava preparado para você. Você foi eleito em Cristo, predestinado para ser filho, né? Quando você nasceu, querido, você estava no ventre da tua mãe, Deus já olhou e falou para você: esse é filho, é herdeiro, co-herdeiro, né? Então não é um mero acaso que você está aqui, querido. Você foi predestinado para estar aqui, né? Então Deus olha para nós, querido, Ele não vê em nós nenhuma necessidade. Você tem aprendido isso aqui, amados, nós aprendemos também que nós não estamos em conflito. Amado, você não está em conflito com você mesmo, né? É um conflito espiritual dentro de mim, né? Quem eu sou? Quem? Né? Amados, não tem como você estar em conflito. Sabe por quê? Porque nós recebemos a natureza celestial. A tua natureza é celestial, querido. Existe sim, querido, uma oposição contra nós, né? Claro que existe. Você, a cada dia, né, um levante aqui, outro ali. Existe oposição, sim, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, querido, né? Então você não está passando por crise de identidade. Sabe aquela pessoa: eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu vou fazer. Amados, uma pessoa que pensa assim, ela não tomou posse de quem ela é ainda, né? Porque no mínimo você é filho, você é herdeiro. Pastor, eu não sei qual que é o meu ministério na igreja. O teu ministério na igreja, sabe o que é? Que você é filho. Você está na casa do Pai, você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, você é da família de Deus, né? Você é um embaixador de Cristo, você é tudo isso, né? Mas agora, pastor, qual é a minha parte aqui no corpo de Cristo? Amado, você vai vivenciando isso a cada dia, né? Você chega na igreja, você começa a conhecer aqui o ministério. Amados, tem espaço para todo mundo, tem trabalho para todo mundo dentro da igreja, né? Amados, Deus quer que você trabalhe na obra de Deus. Tem tanta coisa, tanta área para você trabalhar, para você fazer. Puxa vida, mas eu queria fazer aquilo que o irmãozinho está fazendo. Deixa o irmãozinho lá, querido. Deus tem algo para você, Deus tem algo especial para a tua vida. O segundo pensamento aqui: Deus nos fez agradáveis em Jesus. O verso 6 diz assim: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, Deus nos fez agradáveis a Ele através de quem? Através de Jesus, né? Aquilo que nós estávamos falando no início, nós nos tornamos desagradáveis para Deus por causa do pecado, né? Deus, Ele não compactua com o pecado. Então o que Deus fez? Deus pegou esse pecado, colocou sobre Jesus, cravou Jesus na cruz ali e acabou de uma vez por todas com o pecado. Amados, você não tem problema com o pecado, sabia disso? Você não tem problema com o pecado. Por quê? Porque Jesus pagou os seus pecados. Pastor, mas de vez em quando dá uma falhada, uma coisa ou outra, amados, né? Deus não está interessado nisso, querido, né? Você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Amados, esse texto diz que através da graça em Cristo Jesus, o amado, nos tornamos amáveis, agradáveis a Deus. Amados, Deus se agrada de você. Parece que eu consigo assim sentir Deus sorrindo aqui para nós essa noite, sabe? Quando nós estávamos adorando, louvando, uma atmosfera, uma presença, né? Igual quando Jesus, ele foi para ser batizado. Jesus, quando completou 30 anos de idade, ele foi até o Jordão. Até então ele não teve ministério nenhum, até então ele estava sujeito ali aos seus pais. E agora ele foi ali até o Jordão, né? E ali João Batista olha para ele, batizou Jesus, né? E quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jesus na forma de uma pomba, né? Aí veio uma voz dos céus e diz assim: esse é meu filho amado em quem me comprazo. Na minha imaginação santificada,
Deus deve ter dado um sorriso. Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Amados, Deus olha para você, Ele sorri para você, Ele diz: olha, vocês são meus filhos amados. Eu me comprazo, eu tenho prazer em vocês, eu amo vocês. Esse é o nosso Deus, querido. Então, amados, não existe nada em nós que desagrade a Deus, querido. Aprenda isso, nós aprendemos isso aqui já. Mas tem hora que a gente parece que meio que quer esquecer. Amados, Ele nos vê assim como vê Jesus. Isso só foi possível porque a graça nos alcançou em Cristo Jesus, querido. Então, querido, você não luta mais contra a sua natureza. Esqueça essa conversa. Estou lutando contra mim mesmo. Amados, quem somos nós para lutar contra quem quer que seja? O pior adversário a pior luta que nós travamos é com nós mesmos. E quem somos nós para lutar com nós mesmos? Por isso que Deus já venceu tudo isso na cruz do Calvário. A graça de Deus nos alcançou em Cristo Jesus. Então agora nós não lutamos mais contra a nossa natureza, porque nós não temos a nossa natureza, nós temos a natureza de Cristo. Amém, querido? Você não pensa: olha, eu tenho uma natureza carnal. Esqueça isso, querido. Como que um cristão vai falar isso? Nós somos de Deus, mas temos uma natureza carnal. Não, chuta que é laço. Não, se você é de Deus, você tem Jesus como Salvador da tua vida, o Espírito Santo habita em você, você tem uma natureza de Cristo. A natureza de Cristo está em você, a vida de Cristo está em você, querido. E tem mais, nós não lutamos contra o pecado, porque o pecado foi perdoado em Cristo Jesus. Toda a condenação Jesus levou sobre si e cravou na cruz do Calvário. Aleluia. Percebe, querido, como o diabo tenta colocar um fardo em cima da pessoa. Você não consegue. Você vai ter uma altura, daqui a pouco você vai pecar. Você isso, você aquilo. Não, querido. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, querido. O verso 7 do texto de Efésios diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue. Em quem? Está falando aqui? Em Jesus, nós temos a redenção pelo sangue de Jesus. A remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência. Amados, então, eu e você, querido, nós fomos redimidos. O que significa redimido? Você está livre da culpa. Você recebeu o perdão. Você é perdoado. Você é livre. Você é perdoado pelo sangue de Jesus. Então o que é redimido? Você é redimido. Você é livre. Não existe condenação sobre a tua vida, querido. Pastor, eu carrego uma culpa disso, daquilo. Chuta que é laço, querido. Não existe culpa. Não existe condenação. E só isso aí já é o fato de nós glorificarmos a Deus, Já podia ir embora. Puxa vida, isso já foi maravilhoso, tudo, ouvir isso. São coisas que nós já conhecemos, querido. Temos aprendido aqui nesse altar. Então, fomos perdoados pelo sangue e tivemos também a remissão, além de redimido, ou seja, além de ficar livre da culpa, você foi remido, ou seja, você recebeu o perdão pela compaixão, pela misericórdia. Não existe ônus sobre você. Você não deve nada. A misericórdia te alcançou através de Jesus. Então, agora nós vivemos na graça. Então, a misericórdia é para quem? É para o perdido. A misericórdia é para aqueles que estão perdidos. E quando nós estávamos perdidos, a misericórdia de Deus nos alcançou. E agora nós temos o quê? Temos a graça. Não temos nenhum ônus das ofensas por causa da riqueza da graça em Cristo Jesus. Amado, a graça é rica. E a graça pagou toda a dívida. Toda a cédula de condenação foi riscada em Cristo Jesus. A graça de Deus é rica, pagou toda a dívida. Você é livre de toda a condenação, querido. Colossenses 2,14. Texto maravilhoso para você sublinhar na tua Bíblia, para nunca mais o diabo ter vantagem contra você. Quando o diabo tentar acusar você, você declara essa palavra. Colossenses 2,14 diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças,
a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando na cruz, né? E despojando os principados e potestades, o expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amados, esse texto tem que estar bem nítido dentro de nós, querido, né? Você tem que tomar posse dessa palavra, né? Que a cédula de condenação contra você foi riscada, né? Que foi despojado todo o principado e potestade. O que é principado e potestade? São classes de demônios, né? Deus pegou esses principados e potestades e cravou eles na cruz, né? Ele triunfou sobre eles. Então não existe principado, não existe demônio, não existe nada que possa contra a sua vida, querido, porque você foi livre. A tua dívida foi paga, você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é herdeiro, co-herdeiro com Cristo, aleluia! Sim, Senhor, assim somos nós, aleluia, aplauda mesmo, aplauda Ele, Jesus, Ele é digno, a Ele toda a honra, toda a glória. Jesus triunfou contra os principados e potestades, né? E nós vencemos com Cristo, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Tal como Ele é, nós somos a imagem de Cristo. O pastor pregou aqui domingo passado, né? A imagem de Cristo está formada dentro de nós, querido, né? Uma imagem real, verdadeira, de fato, né? A imagem de Cristo está em nós. Então eu e você somos a imagem de Jesus. A palavra de Deus, a imagem de Cristo está formada em nós, querido, né? E quanto mais você cresce, quanto mais você aprende da palavra de Deus, mais essa imagem é formada, né? E você se parece cada vez mais com Cristo, né? Por isso nós somos chamados de cristãos, porque somos pequenos cristos, né? As pessoas olharem para nós, ali vai um pequeno Cristo, ali vai um cristão. Amados, nós enfrentamos, pastor, mas é tanta oposição, pastor, é tudo muito lindo o que você está falando, pastor, mas é uma luta, é uma oposição, sim, querido. Nós enfrentamos oposição, enfrentamos levante, acusação, mentiras, né? Mas, amados, não deixe o inimigo encher o teu coração, né? Você ouviu aqui sexta-feira passada isso aí, né? Não deixe Satanás encher o seu coração, né? Elimine certas coisas da sua vida, né? Cumpra o propósito de Deus na tua vida, né? Nós não podemos, amados, emprestar a nossa boca para Satanás, né? Temos que tomar cuidado com o que falamos, querido, porque há poder na nossa palavra, né? Nós somos reis e sacerdotes. Nós temos aprendido que uma palavra do rei não volta atrás, né? Nós aprendemos ali que, né, lá no Velho Testamento, você vê que o rei, ele declarava uma palavra, ele tinha um anel, um sinete, que ele carimbava aquele anel ali, com aquele anel num papel, e aquilo que ele falava não era revogado. Você é rei, você é sacerdote, querido, há poder na sua vida, querido, né? Tome posse de quem você é em Cristo Jesus, há poder na tua palavra, né? Vigie na tua palavra, querido, né? Nós temos aprendido aqui também que nós vencemos, nós aqui, vencemos na unidade, na oração em concordância, né? A oração fervorosa. Eu aprendi essas coisas aqui, eu vou anotando, querido, vou escrevendo, né? Em concordância, oração fervorosa. Amados, o que é oração fervorosa? É aquela oração que a igreja se posiciona em Cristo Jesus e toma a atitude de orar a Deus, né? Ontem aqui de manhã nós estávamos em 4 pessoas aqui orando, né? O pastor pediu, já que sabe, a igreja lá ora com os irmãos lá, né? Nós estávamos em 4 irmãos ali orando, né? A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali Deus está presente, né? Então, amados, o que é isso? Unidade na oração, né? No teu grupo familiar, né? Por isso que é importante, irmão, você ter o teu grupo familiar. Vou orar lá com os irmãos. Nós aprendemos isso aí, queridos, né? Às vezes nós estamos no grupo familiar, tem um momento de oração lá. Irmão, você quer fazer um pedido de oração? Eu já vi pessoa agir assim, caminhando aqui 22 anos de ministério, né? Tem o Josnei e a Gislaine, que já foram nossos líderes, fomos líderes de grupo, né? Agora são pastores aí, amados, né? Então nós no grupo familiar, a gente sempre abre um espaço aí para os irmãos pedir oração, né?
E tem uns irmãozinhos que falam assim: não vou pedir oração, Deus sabe todas as coisas. Então, mas amados, existe poder na concordância da oração, né? Então, quando eu deixo de compartilhar com meus irmãos a minha necessidade, eu estou perdendo terreno, né? Não, mas se eu resolvo lá em casa, eu oro sozinho, né? Você tem aprendido que a oração lá no teu secreto, lá Deus te recompensa, né? Você nem sabe qual é a sua recompensa, mas quando você ora em concordância com os irmãos, ali Deus te ouve, né? Então isso que nós aprendemos. Então tomar a posição, a atitude de orar, crendo, conhecendo a palavra de Deus, orando de maneira específica em um propósito, dessa forma, né, querido? E tem momentos mesmo que eu tenho aprendido isso também, né? Tem momentos que você ora com os irmãos, momentos que você está orando ali também, você tem que mandar o diabo embora também, né? Tem momento que você tem que orar e falar: solta agora, Satanás, né? Essa promessa que está na minha mão, aquilo que Deus está para liberar sobre a minha vida, tudo aquilo que você está aprendendo, solta agora, né? Vá para o lugar onde Cristo te ordenar. Tem hora que você tem que, né, repreender, dar uma ordem para o mal, soltar, largar, né? Porque existe a oposição, mas existe a chave, que é a oração em concordância, né? Vamos orar em concordância. É por isso que eu preciso estar em concordância com meus irmãos aqui, né? Preciso ter esse companheirismo, essa irmandade. Preciso amar os irmãos, né? O verso 9 ali do texto diz assim: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto estão na terra. Amados, essa passagem aqui, em poucas palavras, ele está dizendo isso aqui, ó: todas as coisas estão sujeitas a Cristo, né? Tanto as que estão nos céus quanto estão aqui na terra, né? Então, através da morte e ressurreição de Cristo, Ele fez um caminho. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. A salvação é só através de Jesus, né? Sem Jesus o homem está condenado, querido, né? Romanos 8:1 ali diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação sobre nós, querido, né? Mas tem pessoas: pastor, não, mas eu sei disso, pastor, né? Mas tem pessoas aí fora que não sabem, querido, né? Você precisa contar isso para as pessoas aí fora, falar para eles: olha, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Pregar a palavra, trazer as pessoas para a igreja, evangelizar, querido. As pessoas aí não sabem, eles precisam saber, e através de nós que eles vão saber, querido. Terceiro pensamento, querido: fomos feitos herança em Cristo Jesus. Eu e você, querido, fomos feitos herança. O verso 11 diz assim: nele digo, em quem também fosses feito herança. Ou seja, fomos feitos herança em Cristo, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. O texto está dizendo assim: nós herdamos a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Nós fomos predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Amados, mas essa salvação é para todos, querido. Pastor, mas não sou um grupo só que é predestinado, não, querido. Nós acabamos de falar que a graça é rica, né? A graça pagou o preço. É para tudo, para todos, né? Existem algumas teologias aí que dizem isso. Não, mas Deus tem o céu, aqueles que já são predestinados para Ele. Não, esse texto está dizendo que toda a humanidade foi predestinada em Cristo Jesus, né? Para a salvação em Cristo Jesus, né? Certa feita Jesus, um texto diz assim, né, que eu vou vos preparar um lugar, né? Porque se não fosse assim, eu diria a vocês: eu vou lhes preparar um lugar, né? Na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Mas se não fosse assim, eu diria para vocês: vou lhes preparar um lugar. Amados, o céu é para todos, querido. Mas o homem endureceu o coração, né? O homem sem Deus, ele se tornou religioso, ele não aceita a verdade, né?
mas é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. No texto de João 16:7, ele fala bem isso, ele diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Quando eu for, eu vou-lo enviarei. E quando ele vier, ou seja, o Espírito Santo, né? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creram em mim. Então o Espírito Santo já foi derramado. Então o Espírito Santo, ele convence o pecado. Sabe qual é o pior pecado que o homem pode cometer, querido? Ah, não sei, pastor. Qual que é o pior pecado que o homem... Qual é o pecado que leva o homem para o inferno? Não reconhecer Jesus como o Salvador do pecado, porque não crê em mim. Então, aquele que não crê em Jesus, ele já está condenado. Tem um texto que diz assim: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado, né? Convencerá o mundo do pecado, porque não crê em mim, né? Da justiça, porque eu vou para meu Pai. Então, quando Jesus subiu aos céus, querido, a justiça foi feita, né? Ou seja, Jesus pagou o preço pela minha vida, pela sua vida, por toda a humanidade, né? Por todo aquele, então, todo aquele que confessar Jesus como seu Salvador, esse será salvo, né? Da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado, né? Tem um momento que vai haver o juízo de Deus, né? Onde todo o mal, né? O príncipe desse mundo, ou seja, o demônio, será julgado. O verso 12 diz assim: com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, ou seja, vocês creram nesse evangelho, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então a palavra de Deus diz, querido, que nós fomos selados com o Espírito Santo. Você tem o selo do Espírito Santo sobre a tua vida, querido. Quando o Espírito Santo de Deus veio habitar em você, né? Você recebeu o selo sobre você. Como se não bastasse, Deus afirma ainda que o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Ou seja, ele é a garantia de que Deus irá finalmente cumprir em nós a sua promessa de salvação eterna. Ou seja, querido, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, ou seja, o preço foi pago por nós, querido. A sua salvação está garantida em Cristo Jesus, querido. Então você precisa agora anunciar essa palavra, anunciar para as pessoas, né? Então, amados, a presença do Espírito Santo nas nossas vidas é como um selo, né? Esse selo nos dá segurança de que eu pertenço a Cristo e que nunca vamos nos perder. Eu declaro sobre a tua vida, querido, você tem o selo de Cristo sobre a tua vida. Nunca você vai se perder, nunca você vai se desviar do caminho do Senhor, nunca. Você é selado por Cristo. O selo é uma marca de santidade e pureza que Deus imprime em nós, né? À medida que nos rendemos ao seu poder e à sua vontade, querido, né? Então você é selado em Cristo, querido. Efésios 4:30, segunda parte do versículo diz assim: no Espírito Santo vocês estão selados para o dia da redenção. Você tem o selo do Espírito Santo, né? Você tem Jesus como teu Salvador, querido. O verso 15 diz assim: pelo que, ouvindo eu também da fé que há entre vós no Senhor Jesus e a vossa caridade para com os santos, não cesso de dar graça por vós, lembrando de vós nas minhas orações. Amados, as promessas de Deus são para nós, os filhos e herdeiros em Cristo. Então eu e você, querido, nós desfrutamos dessas promessas de Deus através do quê? Através do conhecimento da palavra. Quanto mais eu conheço da palavra de Deus, mais eu vou tomando posse, desfrutando das promessas que Deus tem sobre a minha vida, né? Então, amado, siga conhecendo a palavra de Deus, siga conhecendo a Deus, tome posse das promessas, alegre o teu coração, querido, não se entristeça. Por isso temos o Espírito de sabedoria, através do Espírito Santo de Deus, que nos guia em toda a verdade, né? E temos a revelação da palavra de Deus,
Como que eu tenho a revelação da palavra de Deus, querido? Como que a palavra de Deus é revelada a nós, né? Em cada culto, em cada pregação, nós recebemos aqui a palavra revelada do Espírito. Meu Deus, eu não entendia essa palavra, agora entendo. Deus, eu não entendia quarta dimensão espiritual, agora eu entendo. Eu entendo que eu estou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O verso 18 diz assim: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual a esperança da sua vocação. Amados, eu e você, nós temos a convicção do nosso chamado em Cristo Jesus, querido. Eu e você recebemos a vocação em Cristo Jesus, recebemos as riquezas da glória, né, que estão inseridas na palavra de Deus, né. O pastor fala que as pepitas de ouro, né, que estão na palavra de Deus, a palavra revelada, né. Isso é para mim e para você, querido, né. Isso é para nós. Amados, Deus colocou em Cristo Jesus. Você está assentado nas regiões celestiais, né? Se você está sentado nas regiões celestiais, então nada nesse mundo tem influência sobre a tua vida, querido. Nós estamos mortos para esse mundo. Aprendemos que nós também não estamos diante do trono de Deus, né? Você não está diante do trono de Deus, mas você está assentado em Cristo Jesus. Você está assentado com Ele, né? Ali você está liberando, ordenando, declarando, numa posição de governo. É isso que a palavra de Deus diz a nosso respeito, querido, né? Efésios 2,6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Essa é a tua posição, querido, né? Assentado nas regiões celestiais. Ali você pode dar ordem, né? Não você ficar ali sofrendo. Puxa, quem sabe Deus resolve essa questão para mim, né? Quem sabe Deus vai olhar para mim, quem sabe eu vou receber um milagre. Não, querido, você é um milagre, né? Aquilo que você declara tem que acontecer, querido, né? Efésios 2,10 diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, né? Então eu e você, querido, fomos criados em Jesus para quê? Para as boas obras, para abençoar vidas. Deus faz as boas obras através de quem? Através de mim, através de você, querido, né? Nós fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus para abençoar vidas, tocar sobre as vidas. O que é isso? Caminhar sobre as boas obras, né? Tocar sobre as vidas, declarar a palavra, exercer autoridade aonde quer que você esteja, né? Orar por uma pessoa, dar uma ordem para uma enfermidade, e a enfermidade bater em retirada, né? Amados, não viva triste, né? Não vive preocupado, né? Ocupe sua vida em manifestar o reino de Deus, né? O diabo ele quer que você ande ali cabisbaixo, triste, você não consegue avançar nisso, não consegue avançar naquilo. Não, querido. Deus nos chamou como filhos, como herdeiros, aquilo que o pastor tem pregado aqui, né? Porque é através da tua vida, querido, que você vai exercer, tocar sobre pessoas, tocar sobre vidas. Pastor, mas existem algumas oposições contra a minha vida. Sim, querido, mas isso não muda quem você é. Você continua sendo filho, você continua sendo herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Existe uma autoridade sobre a tua vida. Nós fomos capacitados, somos reis e sacerdotes, reinando em vida, querido, cuidando do bem-estar das vidas, suprindo as necessidades das pessoas, entrando na presença do Pai, suplicando pelos irmãos, intercedendo pelos perdidos. Essa é a nossa herança em Cristo Jesus, querido. Rei e sacerdote, você tem aprendido o que é rei e sacerdote? Rei, o que é? Aquele que cuida das vidas, ele delega, né? Você que vai cuidar do bem-estar das pessoas, orando, profetizando, declarando. E sacerdote, o que é? Aquele que entra na presença do Pai. Eu vou orar para você, querido. Vou declarar sobre a tua vida, né? Amados, tome posse de quem você é em Cristo Jesus, querido. Já estou encerrando aqui. Verso 22 diz assim: e sujeitou todas as coisas a seus pés, né? E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, amados, Jesus é o cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da igreja. Nós estamos inseridos nele. Nós somos o corpo de Cristo, né?
Tudo de bom que acontece nesse mundo, querido, é através da igreja. Não é através do governo. Não é através, olha, se mudar esse governo, vai melhorar. Se mudar esse prefeito, vai melhorar. Aí vai acontecer coisa boa. Amados, eu declaro sobre a tua vida, tudo de bom que acontece e vai acontecer, é através de você, é através da tua palavra, porque você é rei, você é sacerdote, você é filho, você é herdeiro, a poder da sua palavra para você declarar, trazer a existência, não só na sua vida, mas sobre a vida das pessoas. Amados, não fique, não dê lado para o inimigo. O inimigo quer que você fique triste, que você fique arredio. Olha, eu estou preocupado com isso, preocupado com aquilo. Não, querido, você foi feito embaixador de Cristo nesse mundo, para você ser bênção nesse mundo de tristeza. Aonde você vai, você vê tristeza, morte prematura, pessoa doente, pessoa endemoniada, pessoa triste. Puxa vida, alguém tem que fazer alguma coisa a respeito disso. Somos nós, querido, somos nós que trazemos alegria. Eu quero declarar sobre a tua vida, querido, através da tua vida você vai trazer alegria, você vai trazer as boas novas para as pessoas do Evangelho de Cristo. Quando eu vi isso aqui, querido, eu comecei a estudar essas coisas aqui. Isso, o Espírito Santo falou comigo, é coisas que nós temos ouvido culto após culto aqui, querido, Então nós precisamos o quê? Precisamos nos apropriar dessa palavra, querido. Sabe por quê? Porque somos nós que liberamos, somos nós que abrimos os celeiros e distribuímos. Todas as coisas estão sujeitas a nós, querido. Quero declarar sobre a tua vida, querido. Todas as coisas estão sujeitas a você. Pastor, mas tem uma dificuldade aí que eu não estou conseguindo avançar. Essa dificuldade está sujeita a você, querido. Você que dá a ordem a respeito disso, querido. Pastor, mas por que chega até mim um problema? Amado, se chegou até você um problema, uma circunstância na tua vida, é porque Deus vai te dar sabedoria para você resolver. Eu declaro sobre a tua vida que você já recebeu isso faz muito tempo, Você é um resolvedor de problemas, Você resolve dificuldade, Não vou falar que na tua vida é problema, porque nada é problema para você, Mas qualquer dificuldade que o Senhor puser contra você, Deus vai te dar a direção para você resolver, querido. Eu declaro sobre a tua vida que há um espírito sobre a tua vida excelente, que as pessoas vão vir até você pedir um conselho. Igual o pastor Isaú fala aqui, isso não é só para mim, isso é para nós. Puxa, eu vou tomar um conselho com esses irmãos aqui dessa igreja. Hoje eu vou trocar uma ideia lá com o Ronde, vou pedir uma direção para ele. Mas porque o Espírito Santo de Deus está em nós, querido. Há poder sobre as nossas vidas. Então nós somos esperança para esse mundo em caos. Nós somos a solução para as pessoas. As dificuldades que surgem para nós, é uma oportunidade para você agir em fé, na dependência de Deus. Então eu declaro sobre a tua vida, querido. Você é um resolvedor de problemas. O Fernando ali é um resolvedor de problemas. As pessoas vão chegar para ele: Fernando, você congrega lá no Embaixador de Cristo. Há uma unção sobre a vida de vocês lá. O que eu faço, Fernando? E você vai orar, vai declarar uma palavra. É assim, querido. É para todos nós. Sabe por quê, querido? Jesus pagou um alto preço por nós, querido. Ele te fez rei. Ele te fez sacerdote. Um cântico que a gente canta aqui, muito aqui. Jesus é o nosso tesouro maior, é o nosso bem precioso. Nós estamos nele, nós temos uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria no Espírito. Você tem saúde divina, você tem tudo isso, querido. Tudo isso nós temos por causa de Jesus. Esse é um cântico que a gente canta bastante aqui. A boa parte, a boa parte que não nos será tirada. Você tem essa boa parte, Jesus é essa boa parte. Ele está em você, querido. Ele é o teu Senhor. Ele é rei. Ele governa. E você governa em Jesus. Tome posse de quem você é. Tome posse desse tesouro, querido. Tome posse dessa boa parte. Essa boa parte nunca te será tirada. Jesus está sobre você, querido. O amor de Deus foi derramado sobre a tua vida em Cristo Jesus,
para você ter uma vida em abundância, uma vida de paz, uma vida de alegria. E quem que está falando isso para você? Uma pessoa que, olha, se eu fosse testemunhar aqui, a forma com que eu cheguei aqui nesse ministério, o que Deus fez na minha vida, o que eu tenho aprendido, essa palavra que eu tenho aprendido. Se eu estou falando isso aqui para você, querido, eu não estou só repetindo aquilo que eu estou aprendendo, querido. Eu estou vivendo isso, querido. Eu estou tomando posse sobre a minha vida, de viver vida de alegria, vida de paz, de abundância, para as pessoas olharem para nós e o nome do Senhor seja glorificado. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor, Ele é digno, a Ele toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Santo é teu nome, Senhor. Aleluia. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.